Vamos então meditar na palavra do Senhor, que está em Provérbios, capítulo 16. Provérbios 16, versículos 1 a 3. Versículo 1. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu dei um tema para essa palavra nessa noite. E o tema é como fazer planos bem-sucedidos. Afinal, a gente está começando o ano 2024. É normal que a gente faça planos, no começo, das novas estações. E, assim, eu creio que você tem se colocado diante do Senhor, com planos aí para concluir durante esse ano. E, assim, eu gostaria que a gente meditasse hoje na palavra como a gente fazer planos e esses planos sejam bem-sucedidos. Então, vamos lá. O primeiro ponto que eu destaquei aqui como fazer planos para ser bem-sucedido. A primeira forma, buscar esses planos no Senhor. Que esses planos eles não sejam unicamente nossos. Que eles não nasçam nos nossos corações, na nossa natureza carnal. Mas que a gente busque no Senhor os planos que Ele quer fazer cumprir em nós. Muitas vezes, quando a gente quer mudar algo ou vencer em alguma área, a gente vai buscar conselhos, às vezes, com pessoas. A gente, às vezes, vai buscar, hoje existe muito a coisa da consultoria para as empresas e essa turma que aconselha, que mostra como fazer as coisas. Isso não é errado, mas a primeira pessoa que a gente precisa buscar para que a gente faça planos bem-sucedidos é o Senhor. Amém? Então, aí como que a gente faz isso? Como a gente busca no Senhor? Primeiro, através da palavra dele. Em 2 Coríntios, no capítulo 1, versículo 20, 2 Coríntios 1, 20, diz assim: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas têm em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém que é pronunciado por nós para a glória de Deus. Então, se eu faço planos baseados nas promessas do Senhor, eu já tenho aí a certeza de quê? O que o versículo diz? O que o versículo diz? Sim. A resposta para esse meu plano já é o sim. Amém? Então, eu vou buscar na palavra do Senhor quais são as promessas dele para mim. O que é que Ele quer que eu faça? Porque a palavra de Deus ela é muito completa. Ela traz questões para todas as áreas das nossas vidas. E aí a gente vai buscar conhecer qual é o coração do Senhor, porque Ele revela através da sua palavra. Essa semana a gente estava conversando com um adolescente sobre como Deus se comunica conosco. E Ele se comunica, uma das formas dele se comunicar conosco através da palavra. Digamos que você tem um pai que ele mora longe. Hoje a gente já pode fazer videochamada e falar, quase assim, olhando assim, vai. Mas, antigamente a gente fazia isso através de carta. Quem aqui já se comunicou através de carta? Alguém? De se comunicar mesmo. Amém. A gente escrevia para a pessoa aquilo que a gente estava sentindo. A gente dava alguns direcionamentos se precisasse, E aí, a Bíblia é a carta de Deus para nós. Só que além dele ter essa carta para nós, ele também nos dá acesso à sua presença, a ouvirmos a voz dele, através da pessoa do Espírito Santo que habita em nós. E essa é a segunda forma de ouvirmos a direção do Senhor para fazermos os nossos planos. Isaías fala que um dos nomes de Jesus seria Maravilhoso Conselheiro. E no original,
esse termo maravilhoso, conselheiro, um dos significados seria aquele que fala de propósitos para a sua vida. Aquele que fala propósitos para a sua vida. Então, o Espírito Santo, Deus é essa pessoa. É essa pessoa que tem esse conhecimento, é essa pessoa que tem essa direção para nos dar a respeito de propósitos que Ele tem para as nossas vidas. E aí, se a gente buscar Ele, se a gente acessá-lo, a gente vai ter como saber e conhecer os propósitos dele para nós. Amém? Amém. Nós temos, irmãos, na Bíblia, exemplo de algumas pessoas que elas, em várias situações, buscavam a direção de Deus antes de fazer algumas coisas. Uma dessas pessoas que eu queria mencionar para os irmãos hoje é Neemias. Neemias, ele estava junto com o povo de Israel no cativeiro, certo? O que aconteceu? A nação de Israel, ela perdeu uma guerra e o seu povo foi levado como prisioneiro para uma outra terra, para ser escravos naquela outra terra. Amém? E aí ele está já há algum tempo nessa outra terra, se não me engano, em Suzano, se não me engano. Eu sou muito de guardar nome, o pastor que é bom da memória, está confirmando. Então, o que acontece? Ele está lá e depois de muito tempo ele já é copeiro do rei. A pessoa para ser copeiro do rei precisa ser uma pessoa de confiança, porque ele experimenta as coisas antes do rei, né? Ele é uma pessoa que já adquiriu ali a confiança do rei. E ele está lá nessa função, que eu acredito, por estar próximo do rei, era uma função privilegiada, e a gente vai ver no decorrer da história que realmente era. E ele ouve, vem uns caras lá de Israel, e ele vai e pergunta: como é que está a nossa terra? E aí eles dizem, o remanescente que ficou lá. E aí eles dizem, a terra está arrasada. O povo está oprimido. A situação lá está péssima, o negócio está feio, tudo destruído. E aí o Neemias, ele se sente inconformado com aquela situação que, embora ele não estivesse envolvido nela, ele sentiu inquietação. O que eu posso fazer com relação a essa situação? E aí, no capítulo 1 de Neemias, no versículo 4, diz assim: quando eu ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Neemias, ele não foi resolver o problema de qualquer forma. Ele começou a colocar aquele sentimento que ele estava diante do Senhor. E ele começou a colocar a sua tristeza, o seu lamento diante do Senhor. E aí ele começou a jejuar e a orar e buscar no Senhor o que eu faço. No final do capítulo 1, a gente vai ver que ele pede a Deus graça, benevolência, diante daquele homem que seria o rei, né? E aí depois ele se apresenta diante do rei, depois de orar, jejuar e buscar o Senhor. E aí o rei percebe no semblante dele que ele não estava bem. E a Bíblia diz que foi a primeira vez que ele estava daquela forma. O rei percebeu, era a primeira vez que Neemias se achega diante dele com um semblante triste. Você já pensou que é ir trabalhar todos os dias sendo um servo? E pela primeira vez na vida, você ir com um semblante triste? Isso é fazer as coisas para Deus. Isso é ter um coração em Deus. Amém? Que a gente possa ter esse coração do Senhor. Que as coisas que a gente faça com alegria. Mesmo que a gente ainda não esteja entendendo como por que tudo aquilo está se passando, né? E aí, quando ele se achega diante do rei, daquela forma, o rei pergunta para ele, a pergunta de milhões. Neemias 2, versículo 4.
o rei me disse: o que você gostaria de pedir? O que você gostaria de pedir? E aí, a Bíblia diz que ele orou ao Deus dos céus novamente. Embora ele viesse numa rotina de oração, intercessão e jejum, na hora que o rei pergunta, ele ora novamente. Então é um homem que busca no Senhor o que ele realmente quer. E aí, eu queria fazer um questionamento para você e para mim nessa noite. Se a gente tivesse uma situação difícil para resolver, e o cara que tem poder para resolver chega diante de nós e diz: o que você gostaria de pedir? Pensa aí, o que tu ia pedir? Pensa aí, se você iria perguntar para Deus o que pedir. Eu iria logo pensar assim: rapaz, eu venho orando e jejuando há tanto tempo. Esse homem me perguntou o que eu quero, eu vou rasgar aqui o verbo para ele, o que eu quero. É o motivo que eu estava orando esse tempo todo. É a resposta da oração. Mas ele vai e pede um direcionamento específico ao Senhor. O que você gostaria de pedir, irmão, para Deus hoje? O que você gostaria de pedir para quem pode resolver todas as coisas? Pede o que é principal. Salomão, ele foi um homem sábio. Ele foi considerado sábio porque ele poderia ter pedido qualquer coisa. Mas ele pede ao Senhor sabedoria. Ele pede ao Senhor direcionamento de Deus na vida dele. Que a gente possa ter esse coração do que pedir ao Senhor. Que Ele tenha esse controle sobre nós, que não seja Senhor só de nome, mas que a gente realmente se entregue na dependência dEle, para que Ele faça, para que Ele nos dê qual é o próximo passo. Amém? Amém? Amém. A segunda forma, irmãos, que o Senhor colocou no meu coração de como ter planos bem-sucedidos é de dar uma olhadinha para trás antes de avançar. Quem dirige sabe que não pode arrancar o carro de qualquer forma sem olhar nos retrovisores antes de sair, amém? Ou alguém só sai olhando assim. A gente está estacionado, a gente dá uma olhadinha nos retrovisores antes de sair. A gente tem, no carro, a gente tem 3 retrovisores e é bom que a gente faça isso. Tem um grande para-brisa à nossa frente. Se a gente se tivesse apenas a olhar para aquele grande para-brisa que está à nossa frente, a gente sabe para onde ir, mas a gente não sabe o que vem lá atrás, o que a gente está deixando para trás. Então, o conselho seria: dá uma olhadinha para trás. Por que a gente vai dar essa olhadinha para trás no que se refere a fazer planos, a fazer coisas novas? Existem 2 formas da gente olhar para a nossa vida, dar uma olhadinha para trás. Às vezes a gente olha para trás e a gente tem um olhar de gratidão. Senhor, eu agradeço pelas coisas todas que eu vivi no ano de 2023. Eu te agradeço porque não foram coisas muito fáceis, mas com muitas delas eu aprendi. E existe uma outra forma da gente olhar para trás. Olhar com revolta, com insatisfação. Olhar com tristeza e com aquele olhar de indignação. Rapaz, o ano de 2023 foi o pior ano da minha vida. Que desgraçado esse ano, meu Deus. E aí a gente ganha o que quando a gente tem essa visão? A gente não ganha nada. Quando a gente tem esse olhar de reclamar, de murmurar, a gente se comporta igual os espias antes de entrarem na terra prometida que Josué mandou eles irem. Os caras vão lá, mentira, Moisés veio, era Moisés, viu? Moisés mandou os 12 espias irem lá, olharem na terra. E aí, 10 deles têm aquele olhar pessimista, aquele olhar de ingratidão, aquele olhar de só ver o que foi ruim. Só vi o que foi ruim. A terra só tem gigante, o negócio lá
E aí, foi o que aconteceu com eles. Eles avançaram, eles chegaram à terra prometida. É isso que acontece. Quando a gente tem esse olhar pessimista, esse olhar, né? Não vou falar muito de pessimismo e otimismo, não, porque não é bem isso, né? Mas esse olhar assim, de só ver o que é ruim, a gente não avança. A gente não segue adiante. A gente não tem nem coragem de empreender algo novo. Porque a gente só vê a desgraceira que pode dar. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 18, 1 Tessalonicenses 5, 18, diz assim: deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Deem graças em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para cada um de vocês. A gente precisa aprender a ser grato, para alegrar o coração de Deus, para estar cumprindo a vontade de Deus, amém? Quando nós olhamos para trás com esse olhar de gratidão, a gente também se torna pessoas alegres. O apóstolo Paulo, ele fala que aprendeu a viver contente em todas as situações. E aí quando a gente vai ouvir as situações que ele diz que ele aprendeu a ficar contente, você fala assim, como assim? Como que dá para ficar contente? Ele diz assim, olha, no capítulo 4, versículo Filipenses 4, 12 e 13. Fala assim, Filipenses 4, 12 e 13. Ele diz, sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. E aí ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. A gente vai ver aqui, nesse versículo 13, o motivo dele viver contente, que é, eu posso passar todas essas situações, porque junto comigo está alguém que me fortalece. Está alguém que me dá forças, está alguém que me sustenta, está alguém que me faz crescer diante dessa situação. Amém? Amém. Então, o que a gente precisa? Aprender para a gente viver, né, com alegria, viver contente. Ter sempre Deus conosco. Ter sempre o Senhor conosco. E aí a gente vai aprender a comemorar pequenas vitórias. A gente vai aprender a olhar para as pequenas coisas e agradecer por elas, ao invés de só olhar para aquilo que deu errado, para aquilo que foi ruim. Irmãos, eu vi esses dias, já há um tempo já revi, um podcast que fala sobre procrastinação. Eu aconselho demais você a ver, ele é muito, muito bom. Tem gente que foi aconselhado de ver e procrastinou, ainda não conseguiu ver. Mas, nesse podcast, com um médico psiquiatra, ele dá algumas recomendações, né, de como a gente lidar com a nossa vida para a gente não ficar procrastinando, adiando as coisas. E ele fala que uma das formas é a gente comemorar as pequenas vitórias. Comemorar as pequenas vitórias. E aí ele fala que, mais ou menos assim, eu dei uma resumida assim com as minhas palavras, né? Que quando a gente comemora as pequenas vitórias, são ativados neurônios no nosso sistema, existe um sistema no nosso cérebro que é de recompensas. E esse sistema, esses neurônios, eles liberam dopamina. E a dopamina é esse hormônio, né, de prazer, de alegria. Então, quanto mais a gente comemora, mais a gente fica alegre. Mais a gente se sente alegre, porque libera mais hormônios. E aí ele fala que até mesmo o fato da gente sorrir aciona um mecanismo no nosso cérebro.
Então ele aconselha, quando você vai falar com alguém, você dá um sorriso para ele, e aí, tudo bem? Aí eu vou te pedir que você faça isso com alguém aí do seu lado. Dá um sorriso para alguém que está aí do seu lado. Dá um sorriso. Isso, nem que seja passado assim. Dá um sorriso. Irmãos, isso é poderoso. Isso é poderoso. Tem gente fazendo assim, né? Foi feito um estudo com uma pesquisa com um grupo de 100 jovens. Foi dividido em dois grupos de 50. 50 ficaram numa sala, 50 ficaram em outra sala, para ler o mesmo texto. Um dos grupos de 50 foi dado a tarefa de ler esse texto com um lápis na boca, simulando um sorriso. Só isso. Agora, quem tem a ideia de fazer uma pesquisa dessa, né? A gente é doido, né? Com um lápis na boca. Esses 50 que leram o texto com essa, né, fisionomia de sorriso, tiveram posicionamentos mediante da interpretação do texto muito mais positivos do que os outros 50 que leram lá. Sisudos. O poder do sorriso, o poder de comemorar. É isso. A gente libera a dopamina do nosso cérebro, a gente libera o hormônio da alegria. Amém? Amém? Amém! A terceira forma seria, já que eu dei uma olhadinha para trás, eu vou olhar o que eu fiz. Eu vou dar uma avaliada no que eu fiz, certo? De que forma eu fiz. Por quê? Porque se eu fizer essa avaliação, eu evito de repetir os mesmos erros. Quando eu faço avaliações, eu evito de repetir os mesmos erros. Quando a gente vai ler o livro de Gênesis, a gente vê a narrativa da criação, que ao final de cada dia, Deus dizia, ele olhava e disse, o que eu fiz é bom. E viu Deus que era bom. Ele olhou e viu que era bom, no final de cada dia. Deus é perfeito. Nós não somos nenhuma belisca da perfeição. E aí o que acontece? A gente precisa ter esse cuidado de, diante das nossas atitudes, dar uma avaliada. Será que foi do jeito certo? Eu poderia ter feito diferente? No que eu errei? De que forma eu vou fazer da próxima vez? Né? Existe uma frase que ela é atribuída ao Einstein, que diz: insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Isso é insanidade, isso é loucura. Continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Aí a gente diz assim: 2024 vai ser um ano diferente para mim, vai ser um ano de conquistas, vai ser um ano de vitórias, vai ser um ano de paz dentro da minha casa. Certo. Aí eu continuo fazendo do mesmo jeito, eu continuo buscando confusão, eu continuo fazendo as mesmas coisas, eu vou emagrecer, eu vou ser fit no ano 2024, eu continuando com menos quilos de comida. Não vai acontecer nada. Todo mundo sabe disso, amém? Mas a gente precisa tomar essa atitude. O que foi que eu fiz errado? Como que eu posso melhorar nisso para ter resultados diferentes, amém? O quarto ponto, a quarta forma que talvez seja até junto com a primeira essa: consagre ao Senhor tudo o que você faz. Consagre ao Senhor tudo o que você faz. Tudo que você colocar a mão, consagre ao Senhor. Em Gênesis, no capítulo 4, versículo 3. O vou lembrar na hora que o John vai procurar. O intervalo da água. Gênesis 4, 3 diz: passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado a Abel
e também a sua oferta. O Caim, ele estava lá lavando a terra, quando passou algum tempo, foi lá e levou uma oferta para Deus. Não diz nem se ele escolheu o que ele iria levar. E aí a Bíblia diz que Abel pegou das partes gordas, da melhor parte e da primeira parte e levou para o Senhor. E aí o Senhor aceitou tanto Abel como a oferta dele. O Senhor, ele entra quando nós ofertamos a primeira parte para Ele. Se você tem um plano, coloca diante do Senhor. Mesmo que você já tenha ali no seu coração que foi Deus que te deu, você coloca diante do Senhor, Senhor, eu consagro isso para o Senhor. Que não seja para mim, que não seja unicamente para mim. E Tiago fala que a gente pede e não recebe porque a gente pede para esbanjar com nossos próprios deleites. Amém? Às vezes a gente quer fazer planos para esbanjar, para usufruir conosco mesmos e somente isso. Quando a gente consagra ao Senhor, a gente diz, Senhor, está aqui. Eu quero que esse meu plano seja não somente para mim, mas para abençoar pessoas, para abençoar o reino. Que se eu for prosperar, Senhor, que eu vá prosperar, que eu prospere para abençoar outras pessoas. A Bíblia nos ensina a fazer isso. Que a gente tenha para dar também para os outros. Amém? E aí vamos então para a quinta forma de fazer planos e sermos bem-sucedidos. Só vamos dar uma recapitulada antes do quinto. O primeiro, alguém lembra? Alguém? Buscar os planos no Senhor. A segunda forma, olhar um pouco para trás. A terceira, avaliar o que foi feito. Quarto, consagrar tudo o que faz. Inclusive está no primeiro texto, né, que nós lemos, que diz lá no versículo 3, consagre ao Senhor tudo que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Quer algo mais claro do que isso? É a Bíblia que está garantindo. Amém? Amém. E o quinto seria organizar as prioridades. Organizar a ordem como eu faço as coisas, como eu vou executar esse plano. Nos voltando novamente para a criação, a gente vai observar que Deus faz em cada dia coisas específicas. E aí, a gente vê que no segundo dia, Ele faz a divisão entre águas de cima e águas de baixo. Ele faz o firmamento e faz uma separação. Águas em cima, águas embaixo. No terceiro dia, ele pega essas águas que estão embaixo e separa da parte seca. Primeiro ele separa toda aquela água, uma parte de cima, uma parte de baixo. Depois ele separa a parte seca dos mares. E aí, o que ele faz naquela parte seca? Enquanto ainda está tudo aguadinho, coloca plantação lá. Coloca vegetação lá. Coloca as plantas de todo tipo de semente lá. Irmãos, Deus poderia já ter tacado um bicho, se Ele quisesse. Vamos dar uma mais aqui, cheio de bicho. Se esses bichos vão comer o quê? Existe uma ordem para a gente fazer as coisas. Ele cria todas as plantas, os frutos, que dá todo tipo de semente, com mar, e aí depois ele coloca ali uma vegetação. Acho que eu repeti a mesma coisa. E aí, ele cria os luminares no dia seguinte. Esses luminares eles vão governar o dia e a noite, e eles vão também governar as estações do ano. Né? Cada estação, a primavera, o outono, o inverno e o verão, que são essas quatro, né? E aí, no dia seguinte, é que ele vai criar os seres vivos. E é interessante que ele começa criando os seres vivos pelos que voam e pelos que nadam.
Ele primeiro faz a divisão das águas, ele cria os que nadam, coloca lá dentro d'água, criam os que voam, e só no sexto dia é que ele cria os animais terrestres. Irmãos, Deus é organizado. Deus faz as coisas pensadas. Quando a gente não pensa, a gente muitas vezes desperdiça esforço físico. A gente desperdiça dinheiro. Quando a gente não pensa, o que a gente vai fazer? Eu estava observando, né? A gente vê de vez em quando alguma construção que a pessoa deixou uma parte lá, ela abandonou e foi fazer outra coisa. E aí ela se arrependeu de ter feito daquele jeito, e aí ela vai fazer outra coisa. Faltou ali uma preparação, faltou ali um planejamento de como fazer. E aí houve ali um desperdício de esforço físico, de dinheiro naquela obra. Neemias, voltando para ele, no capítulo 2, os versículos 5, 7 e 8, diz assim, depois que ele ora: respondi ao rei: se for do agrado do rei, o teu servo puder contar com a benevolência do rei, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde os meus pais estão enterrados, para que eu possa construí-la. A primeira coisa que ele faz, ele pede para liberar ele. Aí, se ele me liberar, aí eu peço resto. Depois ele diz, no versículo 7, a seguir acrescentei: se for do agrado do rei, ele só acrescenta depois, né? O outro pedido. Se for do agrado do rei, que me dê cartas aos governadores do Trans-Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá. Então, eu preciso passar por uma turma que é barra pesada. Então, assim, se o senhor puder me dar umas cartas, para na hora que eu for passar por eles, eu mostrar a carta do senhor para eles, que aí eu passo mais sem problema, dá certo? Pode ser? E aí ele faz o terceiro pedido. E quem me dê uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, Asaf, para que ele forneça madeira para as vigas das portas da cidadela, que fica junto ao templo, do muro da cidade, da residência que ele ia ocupar. Então ele vai pedindo cada coisa. Ele já tinha tudo planejadinho. Ó, eu vou fazer assim, eu vou precisar disso e vou precisar daquilo. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu a todos os meus pedidos. Irmãos, é aí que está o segredo maior dos nossos planos darem certo. Se a bondosa mão de Deus estiver conosco, todos os nossos planos eles vão dar certo. A gente precisa ter essa preocupação que Jesus ensinou lá em Mateus 6, de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O restante dessas coisas todas nos serão acrescentadas. E buscar no Senhor nos dá o temor, nos dá a esperteza da gente ir aprendendo como fazer, como lidar com todas essas questões. Como não somente orar, mas o agir no momento correto, da forma correta. E que a gente possa, irmãos, nesse ano de 2024, a gente está assim, consciente disso, de que nós dependemos inteiramente do Senhor e de que Ele tem poder para liderar toda a nossa vida e que Ele é um Deus que fala e que nos dá direção. Que a gente possa fazer isso na presença dEle. Amém? E fazer os nossos planos na direção dEle. E fazer as nossas coisas debaixo da poderosa mão dEle. Em nome de Jesus.